Bom, doutores, eu parei o vídeo para fazer o da biblioteca e no fim nosso vídeo acabou ficando cortado, né? Então vamos dar continuidade para nossa matéria. Enfim, por tudo que nós vimos até agora, nós falamos bastante a respeito da linguagem, da importância da linguagem para o direito. Nós já discutimos também a respeito do fato de que o direito, essa ciência linda, não é, apaixonante, que nos encantou, é, ela tem uma linguagem muito própria, muito peculiar. Afinal de contas, nós somos figuras técnicas, ou seja, né, aquilo que eu digo para vocês, nós somos pessoas diferenciadas. Por que nós somos pessoas diferenciadas? Porque nós não somos, mas a partir do momento que nós entramos para o curso de Direito, nós mudamos, não é? Eu brinco com os nossos alunos e digo isso, olha, agora nós somos cientistas. Nós somos pessoas chiques, elegantes, cientistas, estudiosos dessa ciência, a ciência do direito. E essa ciência do direito, essa ciência maravilhosa, essa ciência encantadora, apaixonante, e eu poderia ficar aqui horas só falando de todos os adjetivos possíveis para essa ciência do direito, né? Só que o direito ele tem uma linguagem muito técnica. Mas por que ele tem uma linguagem técnica? Porque essa ciência ela tem uma linguagem muito própria. Se nós pensarmos, né, vamos pensar junto. E eu dou sempre esse exemplo em sala de aula. E a gente até já conversou para quem já esteve na aula, no primeiro dia, nós falamos disso. Eu uso sempre esse exemplo. Quando nós, e eu acho que todo mundo alguma vez na vida já fez isso. Puxa, é verdade, eu lembro da doutora Larissa, eu acho que é Larissa, que disse que não fez. Não é? Acho que foi a doutora Larissa, depois me corrijam lá no chat se não foi a doutora Larissa que disse que nunca tinha aberto um exame médico. Foi ao médico, o médico requisitou alguns exames, fez o exame e nunca abriu o exame médico. Eu penso que foi a doutora Larissa que falou, não, eu não fiz isso Sim, eu já fiz isso várias vezes, fiz. E ainda por cima, se eu não entendo a linguagem técnica que está lá, eu ainda procuro no Google, olho, já começo a achar que eu tô quase morrendo. E por que a gente tem essa limitação? Porque não é uma linguagem que faz parte do nosso cotidiano. Agora, por que as pessoas ficam reclamando de votos do Supremo Tribunal Federal e em alguns momentos, como por exemplo a prisão em segunda instância, virou uma matéria que repercutiu em toda a sociedade e ficou todo mundo lá reclamando da forma como os nossos ministros se pronunciam, reclamando do fato deles serem prolixos, deles demorarem para falar de um determinado assunto, reclamando do vocabulário. Mas olha, é um vocabulário técnico, faz parte da linguagem, entendeu? E se faz parte dessa linguagem, faz parte dessa determinada ciência, nós é que teremos que nos aprofundar nessa ciência. Por isso que é tão importante que a gente estude a linguagem jurídica. Mas antes de qualquer coisa, para estudarmos a linguagem jurídica, nós precisamos fazer algumas reflexões acerca da nossa linguagem. Principalmente com o advento da internet, não sei porque não é do meu tempo, eu sou só do tempo pós-internet, mas mamãe já disse que a internet fez uma revolução muito grande, não só a internet em si, mas todas as tecnologias, não é? Inclusive, por exemplo, quando começou a se enviar SMS, isso, a gente nem usa mais SMS, não é? Enfim, mas quando começou a usar o SMS, com o advento da internet e da necessidade de escrever com uma agilidade muito maior, a gente começou a fazer mais abreviaturas, não é? E até por causa daquele teclado que a gente tinha, aquele primeiro teclado que tinha lá numa tecla só o A, o B e o C, estava tudo numa tecla 1, enfim. Nós precisávamos de agilidade, então fomos escrevendo em códigos, abreviações, enfim. E isso também levou com que algumas pessoas escrevessem de forma equivocada
e trazer isso para o nosso cotidiano. Só que a gente precisa pensar o seguinte: essa ciência do direito, ela tem uma linguagem culta, uma linguagem padrão. E aí, quando a gente olha a classificação que os estudiosos da linguagem fazem, nós temos lá algumas subdivisões. Como, por exemplo, nós temos lá a linguagem culta, a linguagem padrão, ou seja, a linguagem que nós escolhemos para o nosso dia a dia, considerado como a linguagem que vai para a imprensa, não é? Pode ver, a imprensa não vai escrever lá é nós, não vai escrever esse tipo de coisa, não é? Vai escrever de uma forma culta, de forma padrão. Então, nós temos aí essa linguagem culta, padrão, para quê? Para documentos oficiais, para a linguagem da imprensa. Você pode perceber que quando você está assistindo um telejornal, esse telejornal ele vai usar essa linguagem culta. Quando você lê um artigo científico, ele vai usar essa linguagem culta. Diferente de quando, por exemplo, eu pego um gibi. Isso, quando eu pego um gibi para ler. Quando eu converso com uma pessoa mais próxima, com quem eu tenho uma proximidade maior, com quem eu não preciso de formalidades, não é? Então eu vou ter aí essa subdivisão em língua padrão. Na linguagem culta, padrão e linguagem culta, que é essa linguagem usada aí pelas ciências, pela imprensa. E aí nós temos a linguagem coloquial. O que é essa linguagem coloquial? A linguagem coloquial é essa linguagem do nosso cotidiano, não é essa linguagem mais comum, linguagem com a qual nós falamos com as pessoas mais próximas. E, em geral, essa linguagem coloquial ou comum, ela é mais utilizada na comunicação oral. Porque às vezes, porque por várias vezes, não às vezes, né? Por várias vezes, na nossa comunicação oral, nós falamos de uma forma, mas escrevemos de outra forma. Falamos às vezes de uma forma mais simples e por vezes até usando gírias, mas quando nós vamos escrever, nós usamos a linguagem culta, a linguagem padrão. Aí nós temos também a linguagem popular. O que é essa linguagem popular? A linguagem popular nada mais é do que a linguagem usada pelo senso comum, né? Pela maioria das pessoas, pelas pessoas com baixo grau de escolaridade, para as pessoas que não têm muito conhecimento ou quase nenhum conhecimento da nossa linguagem culta. Sim. Aí, dentre essas divisões também, nós temos lá a nossa linguagem familiar. Por que uma linguagem familiar? Essa linguagem familiar é a forma como nós nos tratamos dentro da nossa família. Nós nos tratamos de forma diferente? Sim, nos tratamos de forma diferente. Como, por exemplo, não é? Os meus filhos não podem saber disso. Vou ter que proibi-los de verem essa aula. Mas eu chamo os meus filhos, embora adultos, não é? De vida, meu gatinho, meu anjo. São formas como a gente trata as pessoas. A gente não fica tratando as pessoas assim dentro da linguagem padrão, não é? A gente não vai virar pro juiz no meio de uma audiência e falar: meu anjo, você não sabe. Meu anjo, eu queria falar pela ordem, né? Não, não é isso. Mas dentro do nosso cotidiano a gente tem isso. E mais que isso ainda, que é uma coisa mais relacionada com a nossa linguagem familiar, e eu sei que algumas pessoas vão criticar muito, mas outras pessoas entenderão um pouco melhor, aceitarão um pouco melhor. Por exemplo, quando eu viro pro meu cachorrinho e digo para ele assim: ai, cachorrinho, então faz vozinha, né? Algumas pessoas, não vou contar quem, ainda chama e faz vozinha: ai, que belezinha, bebezinho. Enfim, esse tipo de linguagem, não é? Essa linguagem familiar é uma linguagem muito mais íntima, mas muito mais íntima. Só que não é um tipo de linguagem que a gente vai ficar usando no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa forma
é padrão de escrever, a gente não vai usar essa linguagem dentro do nosso universo jurídico, nem tem como, não pode. Nós somos cientistas, esqueceram? Não, tenho certeza que não esqueceram. Nós somos cientistas, então nós como cientistas não podemos usar uma linguagem familiar. Uma outra situação, nós temos o regionalismo. Olha, o mesmo objeto, ele tem, até por uma questão, não de que nós vivemos num país que foi colonizado por diversas culturas, nós somos um país de imigrantes, pessoas vieram do mundo inteiro, nós temos, principalmente aqui em São Paulo, a gente tem muitas comunidades libanesa, comunidade italiana, comunidade portuguesa, comunidade iraniana, enfim, várias comunidades, e cada uma dessas comunidades, eles têm, trouxeram as características dos seus países, e até por conta do tamanho do Brasil e dessa difusão de inúmeras culturas, nós temos um mesmo objeto que aqui no estado de São Paulo tem um nome, no Nordeste tem um outro nome, no Sul tem um outro nome. Olha um exemplo clássico, e aí vocês sabem que eu adoro falar de comida, não é? Gente, imagina isso de quarentena, esse ser dentro de casa. Eu só penso em comer. Só penso em comer e gravar aula, comer e gravar aula, beber e gravar aula, comer, beber, dormir, gravar aula, comer. Calma, para. Se o vírus não me pegar, a obesidade me pega. Brincadeiras à parte, volta aí, pensa no... Você sabe o que é macaxeira? Sabe o que é aipim? Sabe o que é mandioca? Claro que sabe, não é? A mesma, não é, raiz tem diversos nomes dentro do nosso idioma. E isso acontece com outros vários objetos, com outros vários alimentos, enfim. E mesmo dentro da língua portuguesa, não é? Algumas palavras aqui no Brasil a gente usa de uma forma, em Portugal usada de outra forma. Então, nós temos muitas peculiaridades que são regionais e próprias do nosso idioma. Nós temos também as nossas gírias, não é? Ô louco, meu, não é? A gente adora falar meu, é nós, não é? Nós adoramos falar do nosso bando de loucos, por exemplo, e só usando essas expressões, quando você fala, pô, é nós, você já faz algum tipo de associação que eu sei muito bem. Quando eu falo para vocês de bando de loucos, a gente também já faz alguma associação. Por quê? Porque já existe essa designação. Ou mesmo pensando nas gírias, nessa linguagem mais comum, mais popular, pensando nas nossas gírias, quando fala assim, nossa, fulano é 13. Você vai pensar o quê? Que ele é do PT? Não é. Essa gíria fulano é 13 significa que essa pessoa ela é meio pancada, assim, meio quase como a professora Alessandra, meio fora da casinha, ou mesmo essa expressão fora da casinha, enfim. São todas formas de nos expressarmos. Só que, por exemplo, se eu estiver escrevendo um artigo para um jornal, vamos pensar que eu resolvi escrever um artigo para um jornal. Eu não vou dizer lá, olha, porque o fulano é 13. Não vou. Eu vou dizer o quê? Olha, essa pessoa tem algumas limitações em relação ao processo de conhecimento, né? Ao processo cognitivo, essa pessoa tem algumas limitações, ou se essa pessoa realmente for efetivamente, agora falando na gíria pancada, a gente não vai escrever numa petição, por exemplo, que a pessoa é pancada. A gente pode escrever, não é? Até se tiver acesso a esse conhecimento, pensa que essa pessoa é esquizofrênica. Olha, a pessoa sofre de esquizofrenia. Enfim, por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Porque existem formas e formas de nós nos comunicarmos. E também, aí, só para finalizar, essa questão da linguagem mais técnica, que é quando a gente, por exemplo, diz para uma pessoa, olha, seu processo ainda não transitou em julgado. Quem é que sabe o que significa o seu processo ainda não transitou em julgado? Eu sei que muitos de vocês, até por causa dessa proximidade com o direito, porque algumas coisas a gente já conversou em sala de aula,
porque já ouviu isso em algum determinado momento, já tomou conhecimento, mas quando, né? Só para esclarecer, para que se eventualmente algum de vocês não souber, quando eu digo que um processo já transitou em julgado, é porque não cabe mais nenhum tipo de recurso. Ou seja, nosso ordenamento jurídico ele é conhecido por a possibilidade de vários recursos. Nós temos vários graus de jurisdição. E quando não cabe mais nenhum recurso, não tem mais o que fazer. Aliás, você vai ter só duas coisas para fazer, né? Sentar e chorar ou aceitar que é mais fácil. Por quê? Recursos não caberão mais. E qual é o nome da linguagem técnica para isso? A linguagem técnica para isso é trânsito em julgado. Então, nós temos essa linguagem técnica, que também é a linguagem técnica, os médicos usam a linguagem técnica. Agora, a gente, principalmente por causa dessa pandemia, não é? Nós ouvimos falar a respeito de pessoas que sofrem de determinadas doenças e começam a citar o nome dessas doenças e sintomas, enfim, e por vezes nós nos pegamos ouvindo conceitos que a gente não sabe especificamente do que se trata. Você tem sempre alguém explicando, enfim. Então, isso é extremamente importante, certo? Bom, então falamos desses tipos de linguagem. Depois eu quero que vocês deem uma olhada nesse livro que eu indiquei para vocês. Nós temos alguns exercícios, eu queria que vocês dessem uma olhada nesses exercícios esses que depois, mais para frente, numa próxima aula, nós iremos discuti-los, tá bom? E aí, continuando já, então, o nosso aprendizado aí sobre o nosso fantástico mundo da linguagem, e especificamente da linguagem jurídica, né? Por que nós temos uma linguagem específica? Por que todas as civilizações têm uma linguagem específica? Porque a intenção é de que as pessoas consigam se comunicar, consigam manifestar o que elas desejam, o que elas estão sentindo. Essa é a ideia da linguagem. Para isso serve a linguagem. Por isso que o direito, a gente já até discutiu que o direito ele vai se adequando à nossa sociedade. A sociedade ela vai evoluindo, o direito tem que se adequar. E existe um movimento muito grande, inclusive da própria magistratura, no intuito de deixar a linguagem jurídica um pouco mais simples. Eu já cheguei a comentar em sala de aula que eu tenho algumas restrições, e não estou dizendo que eu estou certa, não é isso, mas também não estou dizendo que eu estou errada. Estou só expondo meu ponto de vista. Olha, nós somos cientistas, nós temos sim que nos adequarmos com o nosso receptor, com aquele que está recebendo a nossa mensagem. Por isso que nós temos a ideia, então, já que a função da linguagem é fazer essa comunicação entre as pessoas, nós temos que nos adequar a nossa emissão, né? O que a gente está dizendo para aquele que está recebendo. Não adianta eu chegar para uma criança de 5 anos de idade e dizer assim: olha, o direito das sucessões, não é? Para quem não sabe, o direito das sucessões, aquele que trata do direito sucessório, de quando alguém morre e os seus bens são passados para os seus herdeiros, enfim. Não adianta chegar para uma criança de 5 anos e ficar dizendo coisas desse sentido, ficar tentando explicar o direito para ela, porque ela vai entender? Não, não vai entender. Se eu disser para uma criança de 5 anos, olha, eu preciso te contar uma coisa. Ah, você não vai acreditar. Mas você, para o direito, você é uma pessoa, assim, você é um indivíduo que tem capacidade, que tem personalidade jurídica, você tem sim, você é um sujeito de direito. Imagina falando isso para uma criança. Você tem sim, olha, a tia vai te contar uma coisa. Você é um sujeito de direito. Você é um sujeito de direito por quê? Ah, porque segundo o Código Civil, você nasceu com vida. Se você nasceu com vida, a partir do momento que você nasceu com vida, tá lá no artigo 1º do Código Civil. Você passa a ser um sujeito de direitos, você tem direitos dentro do nosso ordenamento jurídico.
Imagina falando isso para uma criancinha. Aí a criancinha vai ficar, se ela tiver paciência de ficar olhando para minha cara, vai falar, gente, que louca. O que não é novidade. Mas aí eu explico pra criança que ela só vai ser pra essa criancinha. Pensa que eu tô falando com essa criança de 5 anos. Olha, você vai ser capaz para todos os atos da vida civil quando você atingir a sua maioridade. Quando você completar seus 18 anos, vai cessar a sua menoridade, aí você vai ser maior, vai ser capaz, vai poder fazer o que quer. Deixa ela sonhar. Mas, e tô explicando tudo isso pra criança. Essa criança vai me entender? Não. Óbvio que não vai me entender. Então, o que acontece? Eu tenho que adequar o meu discurso para aquele que está recebendo a mensagem, para que essa pessoa que está recebendo a mensagem, para que ela compreenda qual tipo de mensagem eu quero passar para ela. Então, olha, eu posso até dizer para a criança, se eu quero dizer que, olha, ela vai ter direito só quando ela for maior, absolutamente capaz, tiver completado os 18 anos, eu posso dizer para ela de uma outra forma. Talvez aí você tenha até pensado numa forma muito melhor de dizer isso para a criança. Olha, agora, por que você não pode dirigir o carro do papai? Você não pode dirigir o carro do papai ou o carro da mamãe? Por quê? Porque você é criança. Quando você for adulto, quando você já tiver 18 anos, agora lembra que nossa criança tem 5? Agora você tem 5 anos. Mas quando você tiver 18 anos, aí você vai ser considerada adulto, aí você vai poder tirar sua carteira de habilitação, vai ter o seu documento que vai dar para você a possibilidade de você dirigir. Aí sim você pode dirigir. Agora, criança não pode dirigir, tá bom? Criança não pode. Agora, quando você for adulto, já tiver 18 anos, você pode dirigir. Será que mudou essa linguagem? Ao invés de eu dizer para a criança assim, olha, você, embora tenha nascido com vida, não é? Você é sim um sujeito de direitos, mas você ainda não está apto para todos os atos da vida civil. Enquanto você não atingir a maioridade, ou seja, enquanto você não, segundo o artigo 5º do Código Civil, enquanto você não completar seus 18 anos, você vai ser considerado um menor, você vai ser considerado, você não vai ter plena capacidade civil, logo você não poderá ter a sua carteira de habilitação, você não poderá conduzir um veículo automotivo. Ok? Percebem a diferença? Claro que percebem a diferença, né? Então, o que eu preciso de vocês é isso, que haja essa adequação. Da mesma forma que eu não posso chegar lá pro magistrado no meio de uma audiência e fazer, por exemplo, o que o presidente Lula fez e ainda, talvez alguns de vocês se lembrem disso, mas virou até piada e tal, porque ele virou acho que era pro Moro. Eu acho que ele estava sendo ouvido pro Moro. Ele virou pro Moro e falou, mas meu querido, blá, 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 não lembro o que ele falou, mas ele virou pro Moro e falou, meu querido. Ou foi pra promotora, enfim, pode se for pro juiz ou se for pro promotor, mas virar pro juiz ou pro promotor e falar, meu querido, então, não é a forma correta de se expressar. Nem falar pra ele assim, ô queridão, fala aí, queridão. Não é assim. Não é. Porque eu tenho como, vou me referir ao magistrado, em primeiro lugar eu tenho que pedir a palavra, não é? Excelência, pela ordem, excelência, data vênia, excelência, data vênia máxima. O que você está fazendo quando você diz excelência, data vênia máxima? Você está pedindo a palavra. Você nada mais está pedindo a palavra, mas aí você fala excelência, data vênia, ou pela ordem, aí você vai lá e se manifesta. Aí você vira pra ele e fala, então, queridão, é o seguinte, não é bem assim do jeito que a parte está falando, porque você sabe que ela é barraqueira mesmo. Não posso fazer isso, né? Excelência, pela ordem. Excelência, meu cliente nessa situação, e vai explicar, e vai usar a nossa linguagem culta, a nossa linguagem padrão, porque em cada ambiente a gente tem uma forma de se comportar. E para cada interlocutor e para os interlocutores, nós temos que nos adequar ao nosso interlocutor. Imagina você atendendo uma pessoa extremamente humilde, uma pessoa que tem pouquíssimo estudo.
E você tá lá, advogado, aprovado na ordem, não é? Tá lá no seu escritório, vai atender essa pessoa extremamente humilde. Você vai ficar usando termos técnicos com essa pessoa? Não. Se você ficar só usando termo técnico para essa pessoa, você não vai conseguir cumprir passar a sua mensagem para essa pessoa. Então, você vai ter que se adequar à linguagem dessa pessoa. Por isso essa ideia de que, olha, os interlocutores, a função da linguagem é passar uma mensagem, seja uma mensagem escrita, seja uma mensagem verbal. Agora, eu tenho que me adequar a essa linguagem. Na verdade, se a gente pensar bem, isso vale para tudo na nossa vida, para todas as situações, tá? Não dá para eu falar em termos técnicos com uma pessoa que me vende água no sinal. A pessoa tá lá vendendo água no sinal, eu falo pra ele assim, olha, me vê uma água gelada, tá bom? Ele, tá bom. Olha, não sei se você sabe, mas isso que nós fizemos, isso aqui é um contrato verbal, né? O contrato, não existe obrigatoriedade do contrato ser por escrito, nesse caso, então nós estamos fazendo um contrato verbal, nós temos uma relação, um vínculo obrigacional, onde eu tenho o dever de te pagar por essa água, você tem o dever de me entregar a água, eu sou credor da água, você é credor do dinheiro. Adianta eu falar assim com essa pessoa? O que essa pessoa vai pensar? Tá, pode ser que tenha um fundo de razão. Gente, que mulher louca, de onde saiu essa mulher 13? É isso que ele vai pensar. Então, para que nós possamos cumprir a efetiva função dessa linguagem, nós temos que nos adequar, certo? Então, nós temos que fazer com que o emissor, aquele que está emitindo um discurso, aquele que está tentando passar uma mensagem, que ele se adeque, que o código dele seja de acordo com o do receptor. Eu tenho que adequar essa minha linguagem ao meu receptor. Do mesmo jeito que eu trato, que eu falo com a criança, eu tenho que usar a linguagem dessa criança. Quando eu estiver me referindo ao magistrado, eu tenho que usar a linguagem do magistrado. Quando eu estiver tentando passar uma mensagem para um outro colega advogado, eu tenho que me adequar a essa linguagem, tá bom? E aí, a gente vai começar a falar, então, de códigos. Mas até para o vídeo não ficar muito grande, para demorar muito, porque eu falei para vocês, minha internet aqui não tá muito legal. Eu vou fazer um segundo vídeo, tá bom? Para dar continuidade às nossas aulas. Ó, próximo vídeo já tá chegando, tá bom? Até mais.